boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, o nosso segundo Café com Pauta de 2024. Primeiro foi quase no último dia de janeiro, né? E hoje, o primeiro dia de fevereiro, começamos o nosso café com o professor Ismael Bravo, que veio trazer aqui muitas contribuições, né? Muita coisa boa, muito conhecimento para todos nós sobre a gestão escolar. E aí, nós vamos falar sobre a exortação da inclusão na gestão escolar. Só que agora não vamos falar sobre o tema. Primeiro, o professor Ismael, ele vai se apresentar e vai falar para a gente de onde ele está falando. Então, qual a sua experiência? Eu sei que são muitos anos de experiência, assim como eu também, tenho muitos anos, né? Mas fala aí, dá uma resumida e fala as coisas mais importantes e as coisas que vão também contribuir para o nosso bate-papo de hoje. Então, um pouquinho sobre a sua vida profissional. Professor Ismael, com você. Muito obrigada por seu aceite primeiro, né? Muito obrigada. Depois eu vou contar a historinha do nosso encontro, como é que foi. Legal, legal. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Fiquei assim lisonjeado encontrar a Marilice já com essa estrutura, sabendo que lá atrás a gente trocou algumas ideias assim, e hoje bem estruturada. Meus parabéns, eu fico envaidecido com essa de ver. O Ismael está falando de Campinas, que é minha residência em Campinas, né? Então estou em Campinas, talvez perto de muita gente aí que esteja nos ouvindo. Eu tenho toda uma trajetória profissional e acadêmica feita em mestrado, doutorado, especializações, N. Na área de educação, eu tenho uma formação até heterogênea, ela não é homogênea, ela me dá essa abertura para as questões de navegar dentro daquele conceito de ciências da educação, porque a educação tem várias ciências que precisa estar lá dentro da educação, e nós perdemos esse viés ultimamente, né? Aí a gente toca nesse assunto depois. Então, para quem gosta e quer assim até se aprofundar um pouco e conhecer um pouco o Ismael, eu tenho um site que é ismaelbravo.com. Lá tem um pouco da minha trajetória, lá tem o link para o meu plataforma Lattes, então fique à vontade, é público. Aliás, minha vida toda ela é pública, né? Tanto na atividade de pesquisa, principalmente, que eu fiz todo meu arcabouço de pesquisa foi centrado na Unicamp, mas a minha prática ela permeou tanto pela iniciativa privada como pela pública, né? Então, esse é um pouco do Ismael. Agradecer a oportunidade mais uma vez, a Marilice, e estou aqui para falar um pouco aí, depois ela vai chamar, né, dessa temática assim que eu acho que tem que pôr na mesa e a gente tem que debruçar em cima. E não fazer vista grossa e não botar pano quente, porque não vai chegar a lugar nenhum, né, se a gente quer uma educação diferenciada para essa nossa sociedade. Ah, que bom. Muito obrigada, professora. Obrigada pelo seu aceite do convite, né? E eu queria falar para as pessoas que estão aqui com a gente, para que deixem o seu boa noite, tá? Façam os seus comentários, falem de onde estão falando também, que isso enriquece a nossa conversa, enriquece a nossa reflexão.
E é um grande diferencial, por sinal, a participação das pessoas aqui, porque é muito gostoso, né? Mesmo online, a gente poder conversar com as pessoas, né? Trocar essas ideias, trocar essas experiências. Então, esse é um dos objetivos do canal. Boa noite, Marília. Tudo bem? Quase Marilice, né? Quase minha xará. Boa noite. Seja bem-vinda. Eu vou colocar aqui quem mais está aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, né? Meu nome é Marilice, eu sou pedagoga. E tenho aqui muitos anos de caminhada também, mais de 40 anos. E durante esse período eu fiz o mestrado, o doutorado e recentemente acabei um relatório, né, de estágio de pós-doutoramento em inclusão escolar na diversidade. Então, a contribuição da interdisciplinaridade e espiritualidade. É um trabalho, assim, muito legal, que também tem alguma coisa lá no meu YouTube. Até eu quero convidá-los, as pessoas que não se inscreveram ainda no canal, que se inscrevam. Tem muitos conteúdos lá, né? Muita coisa boa que pode ajudar muitos de vocês, e também até mesmo no horário de estudo das escolas, né? Então tem algumas coisas lá que dá para ser aproveitada, né? Que para também uma reflexão entre todos lá na escola. A Andriesa, boa noite, seja bem-vinda também, tá? Uma alegria ter vocês aqui nessa noite, tá? E participem, deixem os seus comentários, tá bom? Então, e a história do canal está lá no YouTube, tá? Eu não vou falar muito sobre ela aqui. Eu já comecei falando sobre esse objetivo, né? Que é divulgar o conhecimento, trazer pessoas que possam contribuir para isso, né? Que eu digo sempre que a inclusão ela só vai acontecer quando nos transformarmos, né? E quando a inclusão acontecer é porque nós nos transformamos. Então, esse é o grande objetivo de transformar, de nos transformar, né? Então, aí, essa contribuição do canal para que a gente pense num mundo melhor, numa educação melhor que possa transformar as pessoas e transformar o mundo, né? Então, esse é o grande objetivo. Bom, eu falo muito, né? Então, aí e o professor Ismael também fala muito, mas a gente vai aqui trocando, tá? Fazendo um ping-pong, e vocês também podem participar, podem deixar os seus comentários, deixar suas perguntas, tá? E a gente vai conversando, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a inclusão. Mas antes, olha só, é que eu mudei de folha aqui e acabei. Antes, nós vamos fazer o brinde do café, professor. Vamos lá fazer o nosso brinde tradicional do café, né? Aqui do Café com Pauta, tchim, tchim. E então vamos falar sobre a exortação da inclusão na gestão escolar. Bom, a gente sabe que a gestão escolar
ela é muito importante, né? Ela é muito importante em todos os sentidos. Porém, quando a gente fala em gestão, muitas vezes nós pensamos em algo burocrático, coisas burocráticas, coisas administrativas, mas a gestão ela vai além disso tudo, né? Ela vai além dessa parte burocrática e então nós vamos trazer para cá esse conceito, né? Na verdade, o professor Ismael trouxe essa palavra para a gente, né? Sobre a exortação da, da inclusão na gestão escolar. E eu gostaria, então, professor, que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Uma hora eu vou falar senhor, outra hora eu vou falar você, mas é assim mesmo, a gente vai caminhando aí. Não, mas fica tranquila, fica tranquila. Às vezes a gente se depara com pessoas que a gente conhece há muito tempo, é Ismael, e é Ismael, e eu não tenho como, está registrado, é Ismael. Agora, tem gente não que gosta, que põe título na frente, aquela coisa toda. Eu não me apego a essas coisas, não, entendeu? Pode ficar Que tranquilo. bom, que bom. Deixa eu só falar uma boa noite para Bruna. Bruna, seja bem-vinda, boa noite. Então, já que a gente falou disso, eu vou aproveitar e contar um pouquinho da história de como foi que a gente se conheceu, né? Legal. Eu já estava indo para o nosso tema. O professor Ismael, ele foi para Santa Bárbara em 2019, né? Eu era 19. diretora de uma escola lá, de uma escola de educação infantil. E o professor Ismael foi para dar um curso de gestão escolar para gente, para nós, diretoras, né? A maioria diretoras mesmo. E lá que foi o nosso primeiro contato, né, professora? A gente se conheceu nesse curso. Foram várias semanas, por um período grande, até acho que de 6 meses, alguma coisa assim, né? Foi bastante, foi um Foi bocado de tempo. foi um tempo bem legal. A gente Aliás, abrindo um parênteses, foi o meu último trabalho antes da pandemia. olha só, porque logo depois veio a É, pandemia, né? é. Aí, deixa eu só colocar aqui. Muito obrigada, Bruna. Obrigada também. Aqui, a Marília Bruna é minha colega de trabalho. Ah, que bom, fico feliz. As Ah, pessoas. E é esse o objetivo mesmo, chamar mais sim, pessoas, né? Ver se gostar, vamos trazendo as pessoas. legal. E aí, foi isso que eu fiz também com o professor Ismael. Eu gostei muito daquele curso, eu achei assim que trouxe muito conhecimento, né? E depois daí a gente foi se vendo pelas redes sociais. Mas tem uma historinha que o professor vai contar agora para gente. Certeza. Na realidade, eu procuro nas minhas apresentações, aliás, é um projeto meu e que fique gravado aí ofertar esse curso de gestão educacional no contexto da municipalidade, do município, ou só gestão escolar, para o YouTube, sabe? A minha ideia é ofertar esse curso, abrir ele em vários módulos, e a minha intenção é que esse curso seja gratuito, sabe? Para Ah, que ótimo. poder as pessoas ter acesso. Acontece que algumas das temáticas, elas estão ligadas a vídeos que eu fui gravando, determinados assuntos. E num nesses vídeos que eu apresentava, a Marilice chega para mim e fala assim: escuta, como que você faz para gravar vídeo? Aí eu falei: aqui é tudo doméstico, né? Vocês estão vendo aqui pelo ambiente onde nós estamos,
isso é um quarto, né, da minha filha, que hoje mora na Inglaterra, em Londres. Está vindo aqui esse mês de fevereiro. Eu fui lá no nascimento do meu neto, agora ela está trazendo meu neto aqui para a gente sanacutear, né? Porque ele tem dupla nacionalidade, ele é inglês e brasileiro, né? Então, o cara é chique. Então, e aí nós transformamos a minha esposa, assim, então é tudo meio doméstico, é tudo feito com a máquina que a gente tem, computador que a gente tem, com a disposição que a gente tem para gravar. Então, foi isso que eu falei para ela. Ela falou assim para mim, Marisa, mas ficar na frente de uma câmera, como que é isso, né? Falei, vai brincando com o aparelho, vai gravando, cancelando, vai vendo, vai corrigindo, vai ajeitando, né? E olha, é, foi ideias que foi passando, né? Foi dando toque para ela, né? Assim, naqueles dias que a gente teve junto no curso, e aí grata surpresa que eu vejo ela aqui bombando no YouTube. Eu falei, não acredito. Eu falei, olha, e que essa mulher apontou. Eu falei, nossa, se superou, hein? Pensei Olha, comigo, né? Conversando essa semana com ela, eu lembrei desse fato. Eu falei, olha, para aquele não, tem a câmera, então, né? Dá para gravar, né? Eu falei, mas tem que desgravar, engraçado. senão você não grava. É. Então, tem essa passagem na vida profissional, pessoal da gente, que é interessante. Às E em tão vezes, pouco tempo, né? fala, 2019 foi logo aí, né? então, mas é interessante essa abordagem dentro da temática que a gente está, porque veja só, se a gente não tiver a disposição de se colocar, você não vai ser incluída. Você entendeu? Você tem que ter essa disposição. Aí falar, não, eu vou mostrar minhas fragilidades. Ué, quem não tem fragilidade? Nós somos seres humanos, entendeu? Você fortalece o seu eu interior. O seu eu interior quer fazer, pô, tá bom, tem fulano fazendo. Fulano tem disposição para falar para mim como que faz? Tem. Pô, pega dele, pega do fulano, pega de ciclano. Você constrói o seu caminho. Então, é uma maneira de exortar. O exortar também é assim, como alguém consegue atingir uma atividade fim? Se essa pessoa dá abertura para você contribuir, por que não contribuir? Nós estamos aqui para se ajudar. Eu não estou aqui para resolver o problema do Ismael. Eu estou aqui para a gente estar junto, para a gente conversar, para a gente contribuir um com o outro. Essa é a nossa missão nesse plano. Então, eu tenho isso assim, isso é mentalizado para mim. Uma, diria assim, uma transcendência que eu tenho, sabe? Bem forte. Desde sempre é assim, né? Às vezes eu me senti usado, porque acontece, né? Mas a minha esposa que fez quando me dá uns cutucão, né? Você pensa que você vai aonde desse jeito? Não, é típico do Ismael. Ismael é assim, deu o braço, ele vai de corpo e alma, sabe? Mas por quê? Porque eu sinto que está tendo resposta, né? Então, nesse sentido que eu falei, puxa vida, fiquei muito envaidecido. Envaidecido. Só fazer um comentário com relação a isso, que muitas pessoas já me falaram, por que que você faz café com pauta com outras pessoas? Por que você não faz sozinha? Você tem tanto conhecimento, você estudou tanto e não sei o quê. Eu penso dessa forma, né? Que juntos nós temos muito mais forças, né? Nós sabemos, os nossos saberes se juntando para transformar, para criar novos saberes. Então é isso. Então uma pessoa ajuda de uma forma, outra aí é isso que aconteceu no YouTube também. Cada Com um certeza. veio e trouxe algo diferente que pôde
melhorar, né? Então, isso Acho que daí é que surge aquela fala popular, né? Onde se descobriu isso? No professor Google. É, porque tem muita gente que posta um monte de coisa, que eu vou falar assim, serve, deve servir para outras coisas, mas na área mesmo, tem gente fazendo um trabalho interessante, e que é, talvez não dá mídia. Não sei por quê, porque eu não sei se não vende, né? Como diz o outro, né? Não vende. Mas, assim, a gente é persistente, é água mole em pedra dura, né? Vai até que molda, né? mas então, olha só, você já começou, já deu alguns indícios aí sobre o tema, né, da nossa noite aqui. Tem mais alguma coisa para falar sobre esse termo exortação, né? Porque foi que você escolheu exortação e não a importância, né? O que ele tem de diferente, o que ele mais completo, né? Do que a importância. É, na realidade, se você pegar pelo dicionário, vamos colocar assim, bem, trabalhar de uma maneira bem tranquila, você vai encontrar que exortar é aclamar, é não sei o quê, é PPP, o pessoal pensa que nesse sentido. Mas se você trazer o exortar para um conceito dentro da educação, e aí a sua pedida de inclusão é fantástica, porque quem exorta, quem ajuda, ele está aclamando alguém para fazer alguma coisa. E ele está sentindo que esse alguém precisa que se faça aquilo. É do tipo assim, é quase um sentimento de humanidade. Você vê um colega ou alguém precisando de atingir um alvo e ter fixo esse alvo, mas que está dando tiro para todo lado e está errando. E você tem o toque para dar uma conversa com ele. Mas para você fazer isso, você tem que entender que, da mesma forma que você vai fazer uma exortação, você também pode ser exortado. A recíproca é verdadeira, você entendeu? Por quê? Porque você está dentro da educação. É do tipo assim: a mudança mudou. Mudou? E agora? O que eu vou fazer? Então, eu tenho que fazer o quê? Que a gente sempre fala. Vou consultar os meus universitários. Mas tem muita gente que não tem essa decência de consultar, sai fazendo a esmo. Então, como que você vai promover a inclusão se você não está ligado em quem está no seu entorno, se você não está exortando o ambiente que você está? Então, quando você falou de inclusão, eu falei, porra, o conceito de exortação cai que nem uma luva. Porque quando eu falo de, já entrando na inclusão, quando eu falo de inclusão, eu estou pensando em inclusão de zero até o fim da vida, porque a educação é vitalícia. E virou vitalícia na lei agora, você entendeu? O indivíduo, nós estamos vendo na internet aí, aos montes, senhorzinhos com 80, 90 anos fazendo faculdade. E fala, está querendo o que da vida? A minha esposa se formou em agrônoma, vai fazer colação de grau esse mês. Quer dizer, fala, pô, você depois que viram casado, com neto, você vai fazer. Eu vou, eu sempre quis fazer agronomia. Vai, ué, o que impede de fazer? Foi lá, prestou vestibular na Federal e entrou. Falei, bom, ele é fraca, não. Foi 5 anos lá, porque é 5 anos de estudo, né? Falei, pô, e de uma área totalmente diferente, mas era um sonho dela de. Então, agora, eu vou buscar esse sonho. Vou ter impedimentos no sentido eles, porque, pô, você mora em Campinas, vai estudar em Minas Gerais, porque ela fez a Federal de Minas, né, sul de Minas. Tem todo um mudar de vida. Tá bom. Quem vai exortar? Os dois, tanto o Ismael como a Silvia, que é o caso da minha esposa, vão ter que se exortar. Um exortar é aceitar, outro exortar também é aceitar, é se ajudando nesse sentido.
para que a atividade fim, que é o objetivo que a pessoa quis, que é o alvo que fiz, aconteça. Se a gente está vendo, e aí entra um pouco na questão da gestão, se eu estou vendo que o meu colaborador está tendo dificuldades, eu vou fazer vista grossa, não vou chamá-lo para conversar, eu não vou fazer gestão de pessoas. Por quê? Já entrando nesse aspecto, ficou claro, e é claro para nós da educação, que a administração escolar, que antigamente era administração escolar, agora é gestão escolar. O que mudou? Nós saímos de uma temática departamentalista, era tudo departamentalizado. Ainda a gente encontra muitas faculdades públicas, principalmente, departamentalizadas. Você entra lá, departamento X, departamento Y, departamento aquilo, e aquela estrutura departamental. Quando, na realidade, o conceito de gestão põe o ser humano na frente do processo de administração. Ou seja, é o que eu sempre falo, se você não tiver identificação da escola e tiver toda pintadinha de branco, ela pode ser tudo, até uma escola. Se ela, a partir do momento que ela recebe uma identificação, que acho que funciona uma escola. Ela passa a ser uma escola? Não, ela passa a ser escola quando os atores entram em cena. Quem são os atores? Docentes e não docentes e alunos. Quando esses atores entram em cena, aquele aparelho social chamado escola passa a funcionar. Então, o que é gestão? É como eu organizo esse aparelho social chamado escola para funcionar. E aí é onde que é o seguinte, eu estou incluindo a Dona Maria da limpeza, eu estou incluindo o pai que bate no meu portão, eu estou incluindo o cidadão que mora vizinho da escola, que foi na escola para saber de um curso que tem, a escola fornece. Quantas escolas sabem os cursos que são oferecidos no seu município? Cursos diversos, curso técnico, curso de aperfeiçoamento. A maioria das escolas nem sabe que existe. Vai lá no Sebrae, vai lá no sei aonde, elas mesmo nem sabem quais são os cursos que o Sebrae dá, quais são os cursos. E sabe, essa questão da inclusão, a gente pensa, primeiro que vem na fala que eu tinha dito para você, alguma patologia que tem, porque é visível. A fulana ali, ó, tem que ter acesso físico, senão o cara não entra aqui na escola. Não, aqui eu não tenho porque eu não tenho nenhum deficiente. Mas peraí, eu tenho que entender a inclusão numa visão mais social. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui, porque eu vivi esse exemplo, eu presenciei esse exemplo. Eu não sei nem se ela continua ainda, se é deputada ou ex-deputada, Célia Leão. Se ela chega num lugar, não tem acessibilidade, por mais que ela tenha marcado horário e tudo, ela vira as costas, monta no carro com o motorista e vai embora. Ela nem fica lá. Não, a gente carrega a senhora na cadeira, não. Eu quero ter acesso, entendeu? Tanto é que ela é uma das grandes brigadoras, pelo menos, para acesso nos aparelhos públicos no Estado de São Paulo. Não estou aqui fazendo propaganda dela, mas estou citando um exemplo que eu presenciei. Inclusive, alertei as pessoas. Vocês estão chamando fulano para vir aqui, ela não vai dar palestra. Por quê? Porque não tem acesso. Não, mas a gente põe alguém para ajudar, ela esquece. Muda de sala, leva para outro lugar que tem acesso, porque ela vai chegar aqui e vai embora. O louco, eu falei, ela é deficiente, ela quer acesso. Você não está dando acesso para ela. Estou te alertando. Quer fazer é outra história, né? Às vezes a gente toma essas invertidas, né? Quem é você, né, que está aí? Eu estou contribuindo. Você quer? Quer também, fica na tua, né? Fazer o quê? Você quer contribuir, não quer? Tá. Então, a gente vê essas coisas acontecendo e a ver, por máxima, dizendo assim: não, na minha escola não tem deficiente. Não, na minha escola não tem isso. Mas espera aí, não tem e ninguém vai saber como se tiver? E aí, como é que faz? Sabe? Então, o incluir, às vezes, perpassa muito fortemente por gestão de pessoas. É. E aí eu diria assim, numa visão ampla da gestão, porque o gestar uma unidade educacional, ela tem um cunho geral
e um cunho específico. Geral, porque ela está ligada a uma rede, normalmente. Se é particular, é de um dono. Mas se ela é pública, ou é municipal, é estadual, ou é uma rede federal. Ela está ligada a um conjunto. Então, ela sofre influências dos dois lados. É aquilo que eu sempre falo. O que é gestão escolar? O que é gestão educacional? Gestão escolar é local, gestão educacional é ampla, é mais global. Entendeu? Então, quando eu falo assim, gestão no município de Campinas, da educação, é uma gestão educacional. Eu vou falar da escola que está aqui do lado da minha casa. Gestão de unidade, gestão escolar, sabe? Para deixar claro. Porque se a gente. Por que você está falando isso? Porque eu estou vendo pessoas que estão diretamente ligadas ao objetivo final, que é atividade fim da educação, que é o ensinar e a criança aprender, e as atividades meio. Uma secretaria de educação não alfabetiza ninguém. Quem que estuda numa secretaria de educação? Ninguém estuda. Quando tem curso de capacitação, os professores vão para lá, funcionário. Fora isso, aonde está o foco? Está na escola. Então, para mim, isso aí é atividade meio. Se a atividade meio não estiver trabalhando para atividade fim, nada vai acontecer. E quem está na atividade fim? É o representante da sociedade chamado aluno, que pode vir tido como o normal, que pode vir com alguma patologia, tá? Eu estou preparado para essa diversidade? Aí quem que é eu preparado? Eu preparado são as pessoas. É, Por isso que é gestão de pessoas. Você entendeu? Não é o prédio. Aí ele volta naquilo que eu falei. Fechou, tirou a identidade, ninguém sabe. Pode ser um hospital, um pronto-socorro, pode ser tudo. Abriu, começou a funcionar, começa a funcionar a partir do quê? De que os atores entram em cena. é. Esses atores que são docentes, não docentes, e o aluno, que é o interessado na coisa, chegam lá e aí a coisa começa a funcionar. Então, é pura gestão de pessoas, tá? Para ser bem assim, é simples e não entrar tanto. O que é gestão de pessoas? Porque aí nós vamos entrar Não, é. numa área de recursos humanos, e aí já foge da nossa Vai, seara aqui, é, né? vai fugir. Mas então, olha só, você falou várias coisas aí, né? E é muito legal porque o Café com Pauta é isso, né? O Café com Pauta é essa liberdade que a pessoa tem de trazer aqui, né? O seu conhecimento, de falar e de contribuir. O que a gente faz em alguns momentos, né? Algum combinado, né? Para que se o pessoal não participar, por exemplo, se as pessoas não fizerem comentários, não fizerem perguntas, então daí para a gente dar uma direcionadazinha, por quê? Porque senão também a gente começa a conversar, né? E a nossa, por sermos pessoas que temos tanta experiência, né? A gente começa a ir para esses lados aí, né, professor? A gestão, essa parte de recursos humanos e não sei o quê. Porém, a nossa vida, ela é um todo, né? Não tem como a gente ficar dividindo, agora é isso, agora é aquilo, agora, né? Então, muitas vezes, nós vamos sim falar de várias coisas, mas que todas estão contextualizadas, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar um pouco mais sobre esse papel do gestor na inclusão. E o gestor,
Se achar que já falou, também fica tranquilo, viu? Pode Não, tranquila, partir não, tranquila. para outra coisa. Não, fica tranquila. O gestor, e todos os gestores nesse sentido, né? A gestão pública, a gestão escolar, a gestão de sala de aula. Então, qual que é esse papel do gestor, né? A gente entende que o gestor, ele é uma pessoa muito importante para a contribuição, né? Da inclusão, para essa exortação até, né? Que a gente veio falando. Então, o gestor, ele precisa ter algumas características, ele precisa ter algum posicionamento diferente, alguma coisa, algumas posturas, para que possa favorecer a inclusão dentro da escola, até mesmo recebendo a matrícula dessas crianças, né? Ixi, o que aconteceu? Caiu. O professor vai entrar. Até mesmo recebendo as matrículas, o que acontece muitas vezes é que essas crianças, esses alunos, esses adolescentes, eles têm a matrícula negada, né? Então, deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o professor Ismael. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma colocação. Vou só falar aqui com ele. E depois daí a gente faz, na hora de colocá-la no YouTube, a gente faz um recorte aqui. Deixa eu ver. Pessoal, só um pouquinho, tá? Tânia, boa noite, Tânia. Nós tivemos aqui um probleminha que o professor Ismael, ele caiu, mas ele já vai voltar, tá? Oi, tudo bem? Como é que tá? Pessoal aí. Tânia sempre presente aqui nos nossos cafés, né, Tânia? Uma alegria a sua participação. Bruna continua aí, Marília também, Adriessa também. Só um minutinho, vamos ver. Vamos ver se ele consegue entrar aqui. É difícil que eu não consigo dar atenção para vocês e aqui, né? Então, só um minutinho. Que a gente já vai conversando. Bom, onde nós paramos? Nós paramos no papel do gestor na inclusão, né? Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós estamos assim com gestores que estão bem empenhados em tudo isso, né? Que eles estão com um olhar mais preocupado com relação à inclusão. Porém, nós já tivemos casos que até o professor Ismael comentou, que ainda existem profissionais, gestores, né,
que dizem que não tem pessoas com necessidades especiais na escola. Por exemplo, que nós tivemos um caso de pessoas que foram oferecer um trabalho para conscientização de autismo e tudo mais, e a secretária de Educação falou que não tinha crianças com autismo na escola. E a gente sabe que a prevalência agora aumentou significativamente, né? Então, a cada 36 crianças, uma tem TEA, né? Aí, o que acontece? Numa sala de aula de 40 crianças, por exemplo, né? Com certeza, uma delas terá autismo. Né? Então, é muito complicado quando você se depara com um gestor que tem esse tipo de pensamento, né? Que se conscientiza dessa forma, né? Não tem consciência, por sinal, né? Então, isso é muito difícil. Gente, eu vou ligar para o professor, tá? E para ver o que aconteceu, eu só vou desligar aqui meu som um minutinho, tá? Para falar com ele. Então, peraí. Oi. Um piripaque parou. Acontece. Só que nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. Pode achar estranho, né? Mas foi. Me Mas desculpa, tá? acontece. Não, não tem problema. Não, Depois me eu até desculpa. comentei com as pessoas que depois a gente faz um recorte para colocar no YouTube, né? A Ah, gente não, dá tranquilo. uma, Não, a gente tranquilo. edita essa parte para colocar lá. Tá bom, mas eu consegui ir até onde você falou da questão dos gestores nesse processo, né? Os gestores que eu falo, os gestores na educação. Sim, Então, não entrando no mérito da como que fala? Eu diria, de recursos humanos, mas não tem como a gente falar de pessoas sem tratar um pouco do pitaco de recursos humanos, até para contribuir para quem vem assistir, quem está assistindo, no sentido de entender. Eu faço até algumas analogias a respeito disso. Eu cito, por exemplo, uma coisa que eu fico muito tranquilo por falar, é o caso do meu pai, que Deus o tenha em bom lugar, mas é o seguinte, meu pai a vida toda foi motorista de caminhão, tá? Eu jamais conseguiria ver meu pai sendo motorista de ônibus. E se sendo motorista de ônibus, eu jamais conseguiria ver meu pai sendo motorista de um ônibus escolar, entendeu? Então, eu diria para você assim: se eu for fazer um contrato de motorista na prefeitura para a educação, tem que ser motorista para a educação. Não pode contratar motorista de baseada e depois chega na educação, aí vai ficar lá. Ah, mas eu não gosto de criança. Ah, não gosta de criança, está no lugar errado. É a mesma coisa. Pessoas falar que não gosta de gente e vai trabalhar na educação e na saúde, está no lugar errado. Só para citar dois exemplos, tá? Então começa por aí, quer dizer, a coisa está na raiz. Ou seja, agora que parece que também está surgindo alguma coisinha nesse sentido, tá? Então, por quê? Porque não se via até então a educação como uma área profissional, é um setor profissional que desde a base, então, eu diria assim, vou para a escola. O que eu tenho é a escola? O diretor, o coordenador pedagógico, docente e não docente, e pode incluir aí até os contratados. Porque às vezes merendeiro é contratado, a limpeza é contratada. Agora, eu sou o diretor da escola.
Eu sou o gestor da escola. Essas pessoas estão sob minha responsabilidade. Tá bom. Para a minha escola, e eu conheço vários diretores que fazem isso, né? Aí fala, por que fulano faz sucesso? Porque não dá sopa para manga, entendeu? Tá, porque o que ele faz? Na minha escola, primeiro, tem que gostar de criança. Se não gostar de criança, não vai vir para a minha escola. Então, se o seu funcionário da merendeira, a empresa que está atendendo a merenda, não gosta de criança, não vai atender criança. Se o cara, o serviçal, também não gosta de criança, não vai limpar a sala de aula, não vai limpar a carteira, não vai, porque invariavelmente ele vai encontrar com uma criança. E qual vai ser essa relação? Uma relação de atrito, sabe? Então, está exigindo, e muitos exigem. Fala assim, na minha escola tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, não entra na minha escola. E o cara, e todo mundo na rede sabe, a escola de fulano, o cara é chato, exigente. Não é chato, exigente. Ele pega por uma coisa que deveria ser normal na educação, natural, natural. Então, eu vou falar de inclusão com diretor, coordenador, docente e não docente. Tá? Então, quando eu vou falar de inclusão, o que eu foco na formação? E você sabe disso pela sua experiência que você tem nisso. Põe os professores, põe os substitutos, põe não sei quem e tal. E os demais? E os não docentes? E os outros contratados? Eu vou fazer uma formação em loco para ele entender o que é isso? Para ele entender que se aparecer alguém com alguma deficiência, como lidar com isso? Ah, isso eu estou falando naquilo que eu falo para você, na atividade fim, aonde acontece o ensino-aprendizado, que é na escola. Nas secretarias, nos departamentos, então a coisa é muito mais complicada, tá? É muito mais complicada. Por quê? Porque você não vê, você vê assim, quando chega um cidadão, então está preocupado em que o cidadão tenha acesso a, ao órgão, ao prédio, ao local, aquela coisa toda. Mas não está preocupado porque não consegue enxergar essa dimensão da escola. Ah, tem secretários que já foram professores, que já foram diretores, mas desculpa a expressão, tem um monte de secretário paraquedas, que vem de outros setores da sociedade que não é da educação. Até você ensinar para ele o que é educação básica, meu filho, já acabou o mandato do cara, entendeu? Então, o incluir está muito em trabalhar a mudança de postura dentro daquela cabeça chamada pensantes da educação. Se não trabalhar essas cabeças no sentido de entender aquilo que precisa ser feito, não vai funcionar na secretaria e vai funcionar numa escola que tem um diretor, que nem eu acabei de relatar, que na minha escola aqui é diferente. Na minha escola eu faço isso. Ele fala, fulano como fala, é sargentão, fulano é coronel, parece escola militar, e não pode isso, não pode aquilo. Eu não quero ficar numa escola dessa, não. Vou pedir transferência. Ah, mas espera aí, você não é um bom docente, você não faz um trabalho, você vai ter que incluir tanto na onde você está ou não para onde você vai. Você vai ter que incluir na sociedade. Você tem que incluir na sociedade. Ou você vai ver alguém com dificuldade, vai fazer vista grossa e virar a cara. Que sociedade é essa que nós estamos? E a gente está vivendo isso na sociedade. Temos exemplos aos montes aí no dia a dia nosso, que deveria ser o contrário. Nós deveríamos ser mais humanos nesse sentido. Então, é aquilo que a gente estava falando antes da gente começar. O que eu estou plantando para colher depois? Então, por exemplo, nós plantamos a ECA no Brasil, eu até tinha falado para você. Os filhos das crianças da educação básica, educação infantil e pré-escola, são filhos da ECA, eles estão na faixa dos seus 30 e poucos anos, que nasceram, que foram criados sob a égide da ECA. Qual é essa égide que eu tanto bato?
dos direitos. Ninguém nunca exigiu dessas pessoas os deveres que estavam lá dentro da ECA. Tá? Então, eu diria assim, então foi uma construção onde eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Tá bom. E você, enquanto cidadão, você está fazendo o que para merecer esses direitos? O que você está fazendo para o próximo? Então fica muito eu, sabe, muito o ter e nada de muito pouco do ser. As pessoas trabalham pouco o desenvolvimento do ser íntimo que está dentro dele. Nós viemos aqui não para ser só o Ismael, não para ser só a Marilice. Nós viemos aqui para contribuir com uma sociedade, e estando na educação, mais ainda. Fala, não, eu não vim aqui para trabalhar para a sociedade. Não, nós estamos aqui para trabalhar com a sociedade. Não faz sentido a gente estar aqui, então a gente vai ser um ermitão, vai morar alongado em algum canto aí do mundo. Quando nós vivemos no seio de um conjunto, de uma realidade que está meio confusa, a sociedade nossa não sabe que ele precisa ser incluído de novo. E eu incluir hoje, eu diria para você, começa na criancinha que está indo lá no berço, na creche, e vai até incluir o cidadão que está sendo colocado à margem da sociedade. Então, eu vejo, quando você fala, principalmente vendo o teu livro, obrigado, Ismael Bravo. Obrigado a você, menina. Quando eu vejo no seu livro você falando da questão da natureza, e aí eu trago assim, né? Acabei falando, eu tive oportunidade de ter ficado mais de mês em Londres, na casa da minha filha, e saracoteando por lá. Teve uma hora que entediei, saiu eu e minha esposa andando para tudo quanto é canto. Você não encontra um bairro sem que não tenha um parque em Londres. Em Londres, hein? Londres é uma São Paulo. Você não encontra um bairro que não tenha um parque. Entendeu? Desculpa a expressão, até os cemitérios lá são tratados como parques. As pessoas vão passear, andar no cemitério, como a gente anda no parque aqui. Você falou louco, né? A gente tem todo aquele preconceito, né? E nada, o pessoal está correndo, caminhando, andando com as crianças, cachorrinho junto. Você fala, mas peraí, isso é um cemitério. Cemitério. E daí o cara não está nem aí, ele está. O que ele está? Ele tem que aproveitar do verde, o meio, para construir. As pessoas fazem piquenique e falam, sabe? Tem esse negócio, diz que tem que estar isolado, que tem que estar não sei o quê. Está incorporada essa questão do meio na vida da escola, entendeu? Então, assim, a gente tem uma concepção, que é uma coisa que eu gosto muito, territorial, que não é inclusiva. A nossa concepção de território, de planejamento urbano, de planejamento das cidades, elas não são inclusivas. Inclusiva no sentido de trazer as pessoas para dentro. Aliás, ultimamente, os bairros planejados é que estão saindo com escola, com tudo arrumadinho. Por quê? Porque os bairros antigos, se não fosse ninguém bater panela lá, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nada. E não tinha. Qual é a dificuldade que se tem no planejamento público? Encontrar locais para esses aparelhos. E quando encontra, sai aqueles caixotes enlatadinhos, porque não tem espaços para as crianças até se sair num recreio legal. Não tem espaço para fazer uma atividade física, fazer atividade física gritando. Então, nossos espaços eles não são inclusivos na escola. Então, eu só vou pegar um gancho aí da sua fala, que é para trazer o pessoal, né? As pessoas que não conhecem o canal, então que se inscrevam no canal. Também o professor Ismael tem um canal no YouTube também, né? Então podem se inscrever nos dois. Mas ele tem uma live, um café com pauta, um dos primeiros café com pauta, por sinal, que a gente fala com uma arquiteta sobre isso, sobre a importância dos parques na cidade para também a inclusão,
né? Então, isso daí é algo que vem sendo estudado, vem sendo. A gente pode até dizer que está melhorando um pouco, né, com relação a isso. Por quê? Porque as pessoas estão pensando mais sobre isso, né? Estão pensando mais na importância de tudo isso. O professor Ismael está falando tudo isso também, pessoal. Eu não sei se vocês pegaram esse começo, por conta daquele e-book, que eu não sei se todas vocês já têm, Natureza, Educação e Diversidade. Então, eu enviei um e-book para o professor hoje, e Agradecido, hein? tá muito bonito, né? Eu gostei Muito bonito. Nossa, com adorei. uma amiga, a Ana Lúcia Machado, que estuda muito sobre a importância do brincar na natureza, né? Uma pessoa bem. Também tem várias lives lá com ela, e que ela fala isso. Então, acho que é interessante se vocês puderem dar uma olhada lá, né? E ver essa parte aí. Mas desculpa Faz aí. uma inscrição e ganha o e-book. Faz uma Então, inscrição no canal e ganha e-book. sim, é verdade. Eu só não peço para mandar foto da inscrição. Tô brincando. Não, mas tem Ai, gente. que legal, que legal. Mas, então, o que a gente estava falando de inclusão, de exortar, e o exortar fica no sentido de a gente sentir que tem toda essa dificuldade, a gente sente que tem essa dificuldade. Eu vou na minha escola como professor, como colaborador, e estou vendo que existe toda essa dificuldade e fico numa situação passiva. Na realidade, a gente tem que ir para uma situação ativa. Ativa que eu falo é no sentido de contribuir, né? Porque se for para... A coisa já não está boa, e se for para ainda arrumar mais confusão, é melhor deixar quieto, porque vai piorar, entendeu? Vai piorar. Então, mas contribuir de que forma? Se aquele pai, se aquela mãe, se aquela criança estão precisando, quantas vezes nas minhas andanças nesses municípios afora desse Brasil, me deparo, e aqui no estado de São Paulo, então, quase todos, me deparo com situações em escola aonde a mãe vai lá na creche, a mãezinha nova, a menina nova, perguntar para a diretora da creche como que ela faz? Ela não sabe como cuidar da criança recém-nascida. Como que eu faço para cuidar? Agora, eu vejo uma situação dessa, eu vou dar as costas, eu não vou incluir esse cidadão, eu não vou exortar esse cidadão, porque eu vou ser referência. Então, mas eu tenho que estar com esse conceito de inclusão, de exortação, no olhar, no sentimento, no amor, no coração, entendeu? Porque se eu não tiver, eu não vou fazer, eu não vou tomar atitude de, né, fazer. Então, a pessoa fala até que é piegas, né? Mas pode falar o que for. Mas eu diria assim: você é espírita? Eu falei: não, eu sou espiritualista, porque eu entendo que eu parto de uma criação e que esse Criador me deu, botou alguém dentro dessa estrutura chamada Ismael e vai cumprir sua missão. Me representa aí. Olha a responsabilidade. Quando ele dá o livre-arbítrio para a gente, ele dá a responsabilidade de representar ele aqui. Aí, que representação que eu estou fazendo? Matando, roubando, vendo um cara passar por dificuldade, às vezes dentro da minha escola, estou vendo gente passar por dificuldade e não estou E fazendo não estou nada. fazendo nada, né? É, aí é um pouco daquilo que eu falei antes. Eu tenho uma senhorazinha que está lá, que tem interesse de fazer uma EJA, eu não gosto nela, fala, olha, podemos inverter o seu horário para você ir fazer a EJA. Qual o problema? Ó, tem EJA na escola tal, vamos lá se inscrever.
Por que não? Sabe? Isso é inclusão também. A gente É, bateu-se muito em termos de mídia, em termos de fala, de pesquisa, na inclusão das patologias existentes, principalmente porque as crianças estavam chegando e, num determinado momento, apareceu, desculpa a expressão, né? Necessidades especiais aos montes. Porque muita gente perguntava na educação assim, onde estavam essas crianças? A gente é, não sabia que existiam, nem vi. entendeu? Aparecendo assim. Agora, tem essa situação e tem essa situação do seu colaborador, que às vezes a criança com determinada patologia, quem vai cuidar dele? O monitor. O monitor está preparado, ele foi incluído para fazer isso. Sabe, essas questões, elas têm que ser levantadas, elas têm que ser. Porque é uma pena, no bom sentido, que Deus me perdoe, ver uma criança que você vê que ela vai ter dificuldade, ela não vai aprender, ela tem problema motor, problema psíquico, mas por direito ela está na escola, tá? Ela está na escola, e eu vou ter que designar um monitor só para cuidar dela. Aí, esse monitor está preparado para cuidar dela? Não Ele é, estava pensando que ele ia trabalhar numa escola. Aí eu ponho ele na escola e ele vai. A sua missão aqui dentro, 8 horas, é cuidar dessa criança. é verdade. Eu estou incluindo esse cidadão na educação, ou eu estou criando uma situação de que amanhã ele vai entrar com licença, ele vai pedir alguma coisa, e o que eu estou fazendo? Então, eu coloco tudo isso dentro do bojo da gestão, por conta dessa necessidade que tem de que eu faço educação com pessoas, eu não faço educação com prédio, com É, material. a gestão, né? É, Mas tá, olha só, professor, nós estamos já com mais de uma hora, um pouquinho mais de uma hora de conversa. mas também eu perdi o contato da internet. E então, e aí a gente tinha essa última questão, mas também já foi contemplada aqui, já me sinto contemplada, né? Sobre É, a educação de qualidade. Então, tudo isso é importante, tudo isso que foi falado, né? Tudo isso é importante para essa educação de qualidade, para a inclusão de todos, né? Então, todos estarem preocupados com a necessidade do outro, independente da necessidade que seja, né? Independente tá. de ser uma necessidade física, né? Independente de ser alguma necessidade até de algum transtorno, alguma coisa mais voltada a isso, né? Mas é a necessidade daquela pessoa que está ali trabalhando comigo, é a necessidade daquela criança, daquele adolescente, daquela família, né? E aí, Sim. nesse olhar para a necessidade do outro, é que entra esse lado aí da espiritualidade, né? Desse amor, desse acolhimento. E sem tudo isso, é quase que impossível acontecer uma inclusão de qualidade, porque ela não basta ser uma inclusão onde o prédio tenha acessibilidade, né? Isso não é o suficiente. Então, ela precisa de algo mais. Ela precisa desse amor mesmo, desse sentimento que muitas vezes a gente é pego como piegas mesmo, né? Mas a gente precisa não que a gente precise romantizar as coisas, mas a gente precisa ter sentimento realmente, né? Então, Entendi. eu penso que esse é o grande diferencial, até em alguns momentos, em algumas conversas, em algumas falas, que até mesmo as alunas, né?
as alunas sentem isso e é importante também, né? Nas formações, nas nossas formações, passar tudo isso para eles, né? Você vê isso que você está falando, o momento que nós estamos vivendo em termos de ano letivo, né? Nós estamos naquela fase de planejamento para início das aulas, pessoal trabalhando muito, como que vai ser o acolhimento, olha só, acolhimento. E aí tem a Daniela, uma professora, e é aquilo que eu falo para você, é onde eu estou, eu procuro quem são os exitosos. A Daniela é uma das exitosas, que a hora que eu começar a fazer live com você, que nem você faz, uma que você vai ser uma das primeiras a ser, Ah, vai estar na minha live. Você já é honra! convidado. Mas a Dani, com certeza, a Dani, ela faz acolhimento e ela bate nessa tecla, ela até fez um, uma live ontem a respeito disso. O acolher é acolher o ano inteiro, não é só acolhimento, nem, vamos receber as crianças, vamos acolher as crianças. Não, é o acolhimento, que é um pouco do que nós Todos falamos os aqui, em dias, né? termos de exortação, inclusão, que é acolher. Acolher é uma inclusão. Não é só um dia, não é só uma data. O acolher o tempo todo, porque essa criança vai estar comigo, hoje ela está bem, amanhã não vai estar bem. E eu vou deixar de acolher, eu vou deixar de dar aquela atenção diferente dele, porque ele não está bem. Né? Existem situações, e a gente sabe disso, em periferias de grandes cidades, que nem a nossa, aqui em Campinas, São Paulo e aí por diante, que o único teto que a criança tem é o da escola. A única comida que ela tem é da escola. E eu vou negar alguma coisa para essa criança? É. Né? Eu tenho que acolher. Como que eu acolho? Então, não posso só pensar, eu posso usar o termo que a Daniela fala. Ela fala, eu uso o termo do acolhimento e trabalho acolhimento o ano inteiro. Mas isso dá trabalho. Mas fazer educação dá trabalho. Se não fosse trabalho, não existia profissional da educação. Não é verdade? Como vai ser profissional de educação se não tem Não, trabalho? é, Né? Então, pegando esse gancho da sua fala aí, o acolher está nesse sentido. E a qualidade se estabelece não no final de ano, né? É todo o processo de ensino-aprendizado, você está estabelecendo um acompanhamento para a passo, aluno por aluno, dentro, inclusive, das suas habilidades. Tem aluno que aprende de uma forma, outro aprende de outra, a gente sabe disso. é, Eu consigo fazer as coisas usando um método Ismael. Você tem o método Marilice. E é, aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, cada um tem seu método. Ou seja, a gente está dentro muito das múltiplas inteligências de Roger Gardner. Ou seja, porra, peraí, tem gente que aprende de forma diferente. Nós temos todas as inteligências? Temos, mas temos algumas mais aguçadas. Quer dizer, é. se eu exploro essa inteligência, o cara aprende mais rápido. Dá trabalho? Dá trabalho, claro que dá trabalho. É bom que tenha trabalho. Se tem trabalho, não tem o que fazer. Né? É, Mas só que. e nós, Pronto. professores, precisamos gostar de tudo isso, né? Nós também precisamos ter esse prazer de levar tudo isso pro nosso educando, né? Para as nossas crianças. Se a gente não tem esse prazer, realmente é complicado, né? Então, isso Então, você até falou agora há pouco do meu canal, né? E aí eu tenho batido muito nessa tecla do trabalho que a gente faz, né? Então, tem vários episódios, tem vários vídeos, tanto no podcast quanto no YouTube, o nome é o mesmo, é Contexto Educacional. Tá? Buscou lá no podcast ou no YouTube. No podcast está lá no Spotify, Contexto Educacional. No YouTube, Contexto Educacional, os vídeos vão estar lá. E a semana que vem, ó, não é por conta da minha presença aqui, não, hein? Ele está pronto. Falta postar. Eu vou usar o termo.
exortação sobre a reforma educacional. Eu vou discorrer sobre em cima disso. Então, eu já fiz, está prontinho, eu vou colocar ele no ar, porque coloquei um vídeo hoje, para não ficar muita coisa uma atrás da outra. A É. semana que vem o tema é exortação da reforma educacional. Ou Ai, seja, tudo isso que legal. nós tratamos aqui hoje, de que precisa ser pensado na estrutura educacional, cunhado com o enfoque da exortação, entendeu? Que bom, Ou que seja, bom. esse viés aí. Né? Então, Que só. bom, que bom. Mas muito bom, professor, muito obrigada, obrigada mesmo, Eu obrigada que a agradeço. vocês por terem ficado aqui com a gente até agora. E divulguem, né? Divulguem para outras pessoas que possam também assistir depois, ele vai ficar gravado, né? E Ah, que aí, legal. aí as outras pessoas poderão assistir também. E é, se beneficiar, né? Desse bate-papo aqui que a gente teve tão gostoso. Apesar da internet não ser muito nossa amiga hoje, né, professor? Não, Mas e é o seguinte, coisas acontecem. eu tenho meu sistema aqui é de fibra ótica, Ah, mas segundo os meus entendidos aqui, o pessoal da Vivo mexeu aqui no ah, poste. sei, sei. Vai mexer no poste logo hoje. Bem hoje, né? Mas tá bom. É legal. Tá Tá. bom, querido. Obrigado. Muito Gratidão. obrigado, desculpe. Ma- Gratidão. Gratidão. Até mais, Gratidão. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Confere aí se escreveu no contexto educacional, pois é o modo de mostrar à plataforma que os conteúdos o interessam e receber aviso de novas postagens. Amor fraterno e altruísmo, que assim seja e assim se faça.